como escolher os melhores ativos para estar operando no mercado financeiro, como que você consegue identificar o melhor ativo que está em tendência de alta ou em tendência de baixa para operar a favor dessa tendência. Isso é muito importante, você filtrar quais são os melhores ativos. Eu lembro que quando eu comecei no mercado financeiro, eu me baseava em sites de notícias para estar operando, e não apenas para me informar. Ou seja, eu vi ali um site, por exemplo, da Infomoney, não criticando a Infomoney, é um excelente site para estar informando para você como está o mercado financeiro atualmente no dia, na semana, até mesmo no mês. É um excelente site para se informar, mas não para se basear em notícia. Nenhuma notícia pode dizer para você se é para você comprar ou se é para você vender. Isso porque quando você se baseia para comprar ou vender um ativo baseado em notícia, você está sendo o último a ser informado que aquela empresa ou aquele ativo financeiro está em uma tendência de alta ou está em uma tendência de baixa, está num otimismo para compra ou no pessimismo aí, acarretando uma possível venda. Então, se saiu na notícia que aquela empresa pode ter um crescimento, uma valorização nas suas ações, você está sendo o último a saber. Todo o mercado financeiro já está sabendo antes daquela notícia ir para o portal de notícias. Então é muito importante que você olhe o gráfico. O gráfico é a única ferramenta necessária que você vai precisar para operar no mercado. O gráfico, como eu sempre falo aqui para você, é o único que diz para você quando comprar e quando vender, sem se basear em notícia. Você literalmente tapa os ouvidos e apenas olha os gráficos. Você não escuta a opinião de ninguém. Você vai olhar somente o gráfico e é o gráfico que vai dizer ali, através dos padrões que mais se repetem no mercado, que está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Vai dizer para você o exato ponto, o exato momento, o exato preço que é para você comprar e o exato preço que é para você vender aquele ativo, seja em ações aqui no Brasil, seja ações americanas, seja no mercado de criptomoedas e até mesmo no mercado de Forex. Ou seja, esses últimos três mercados, mercado americano, mercado de criptomoedas e mercado de Forex, faz você ganhar em dólar no mercado. E é através do gráfico que você vai olhar quando comprar e quando vender, vai operar com uma projeção, com alvos acima de 10%, como eu sempre ensino aqui para você, como eu ensino os alunos da fórmula. Então, hoje você vai aprender como escolher esses ativos. E como você escolhe esses ativos? Através também desses sites de notícias, como Infomoney, Investing.com. Eu vou mostrar aqui um portal para você. Como, por exemplo, você pode vir aqui no site Investing.com, você pode vir aqui no mercado de ações no Brasil, e aqui no mercado de ações no Brasil já vai mostrar para você as principais ações que estão no mercado financeiro para estar sendo operado, tanto comprado quanto vendido. Você vai identificar as tendências de alta e as tendências de baixas nesse mercado. Por exemplo, podemos vir aqui nessa lista de ações que eu acabei de abrir aqui para você. Tem a Rail 3, tem a Alpa 4, Alço 3, a Bev 3, a Arezzo, Banco do Brasil, tem Banco do Bradesco. Esses códigos aqui são os códigos das ações que você vai botar no seu home broker. Por exemplo, a Alpa 4 é o código da Alpargatas. É uma empresa no varejo. Essa empresa no varejo tem esse código na qual você vai colocar no home broker da sua corretora e vai identificar, né? A Alpa 4 é uma ação preferencial. Essas ações preferenciais ou ações ordinárias têm diferenças sim, né, na hora das operações, mas há uma diferença mínima na operação. Por exemplo, uma ação preferencial tem muito mais liquidez do que uma ação ordinária, isso aqui no Brasil, mas isso não faz tanta diferença nas nossas operações assim. É um dos quesitos que vamos avaliar. Por exemplo, se uma ação é ordinária, vamos identificar o volume financeiro sendo negociado, vamos identificar a liquidez daquele ativo. Se for uma liquidez baixa, nós não vamos operar, porque nós precisamos de uma liquidez mais alta para identificar, para agendar e para executar a ordem. O exato preço que vamos agendar de compra, o exato preço de venda numa operação. Vamos aqui, por exemplo, nessa lista aqui de ações. Como vamos identificar se está em tendência de alta ou tendência de baixa? Simples. Vamos lá em ações, naquele passo a passo, vai aparecer a lista aqui para você. E aqui você coloca em técnica. Olha o gráfico mensal, semanal e diário. O que vai aparecer para você quando você coloca em técnica? Simples, vai aparecer para você aqui se está em venda forte, se está em compra forte, se está em uma posição neutra. Tanto no diário, semanal e também no mensal. Aqui, nessa primeira ação aqui, que é a Rail 3,
está em compra forte no mensal, compra forte no diário e compra forte também no semanal. Então isso daqui já diz para a gente que está em tendência de alta, ou seja, já filtramos uma operação aí para estar operando. Essa Rail 3 muito provavelmente está em tendência de alta, ou seja, eu vou operar comprado no ativo. Podemos vir aqui no gráfico e vamos dar uma analisada na Rail 3. Ao abrir o gráfico da Rail 3, já identificamos aqui que está um período lateralizado, porém com movimentos ascendentes, ou seja, movimentos para entrar comprado um ativo. Eu tenho um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, isso aqui já indica que há uma tendência de alta sendo formada. E olha que interessante, aqui eu tenho uma média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos diz para o trader se está numa zona compradora, uma zona vendedora, o gráfico do ativo naquele momento. Podemos identificar aqui que o fundo se formou nesse movimento aqui. O fundo aqui está formado acima da média móvel de 200 períodos, utilizando a média móvel de 200 períodos com um suporte. Esse suporte aqui, o preço se suportando acima desse indicador, que é a média móvel de 200 períodos, que é utilizado por todo o mercado financeiro, já indica para você, indica para mim, indica para todo o mercado que pode haver uma forte tendência para alta no mercado financeiro, uma forte tendência dessa ação. E com isso eu consigo operar comprado o ativo. Isso aqui já facilita em muitas suas operações de mercado.